Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 10 de abril de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos aproximando-se dele, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus estava no barco, estava no mar com os seus discípulos. E de repente surgiu uma tempestade. Porque isso é muito comum no mar. As tempestades acontecem. Mas é diferente quando surge uma tempestade e nós estamos sozinhos. E quando surge uma tempestade com Jesus no barco, com Jesus do nosso lado, com Jesus no meio. Jesus estava naquele barco dormindo. E a tempestade tornava-se cada vez mais forte, que os discípulos ficaram assustados, temeram, e eles despertaram o Mestre. Representa as tempestades na nossa vida. Nós somos os discípulos. Quando a tempestade está forte, parece que o Senhor Jesus está dormindo. Mas ele não dorme, não tosqueneja. Nesse contexto, Jesus era humano. Até poderia dormir. Mas ele não estava dormindo de fato. Ele, sendo humano, ele sentia as ondas. Ele sentia a tempestade. Ninguém consegue ter um sono tão pesado ao ponto de estar num barco no meio do mar. O barco agita, o barco balança. E a tempestade era forte, mas o Senhor Jesus dormia. Porque o Senhor Jesus queria ver a fé dos discípulos. Queria ver como é que eles iriam se proceder. Não é porque ele não via. Não é porque ele não sentia. Assim somos nós nas tempestades da vida. Nós temos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, mas parece que há tempestades que o Senhor está dormindo. Será que o Senhor não nos vê? Será que o Senhor não sente a compaixão de nós? Será que o Senhor não vê a nossa dor? Essas são as nossas perguntas. Os discípulos despertaram: Senhor, salva-nos que perecemos. Acorda, mestre. O Senhor não acordar, nós vamos afundar. E o Senhor Jesus acordou e declarou: Porque temeis, homens de pequena fé? Como quem diz: eu estou no barco. Eu estou no barco. Eu sou o vosso mestre, eu consigo acalmar qualquer tempestade que surgir no meio do caminho. Por quê tanto medo? Por que tanto temor? E a palavra do Senhor diz que ele aquietou os ventos e a tempestade cessou. Que eles ficaram maravilhados. Que homem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Lembrando que os discípulos
andavam com o Senhor Jesus, mas não conheciam na profundeza a identidade dele. Tanto mais que depois da sua morte eles ficaram tristes. Eles não entenderam tudo aquilo que o Senhor Jesus havia lhes falado, que ele iria voltar. Rimando, remando, rebos. Também não era o momento deles terem um entendimento profundo, porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então eles ficavam meio que confusos. Ele diz que é o Filho de Deus, mas que homem é esse? Como é que ele repreende os ventos só com o poder da palavra? Rimando, que poder é que ele tem? Então, bem que eles sabiam, mas não era um conhecimento profundo, porque as coisas do Espírito se percebem no Espírito. Eles sabiam carnalmente, mas não haviam recebido a revelação. Rimando, não conheciam as profundezas da informação que eles haviam recebido, de que Jesus era o Filho de Deus. Rimando, saiba de uma coisa: quando você se levantar por uma causa, orar por uma causa, se colocar na brecha por uma causa, rimando, é exatamente aí que o diabo vai se levantar com uma tempestade para te fazer parar, para te paralisar. Por isso é que muitos não suportam e desistem. Não, quando eu não estava a orar, estava mais calmo. Agora que eu comecei a orar, tudo piorou. Está 7 vezes pior, não estou a suportar. Jesus está no barco. Rimando, está difícil, mas Jesus não está dormindo. Até parece que ele dorme, mas ele não dorme. A palavra do Senhor diz que o guarda de Israel, que é o nosso Deus, não dorme, não tosqueneja, não se cansa, não vacila. Rimando, remando, rebas. Riba, os seus ouvidos estão sempre atentos. Os seus olhos estão sempre atentos. Ele sonda as mentes e os corações. O diabo vai te pressionar até você ceder. O diabo vai te pressionar até você largar. Vai levantar todo tipo de tempestade. Mas ouça a palavra do Senhor Jesus. Ele está no barco, não desista. Não desista, porque ele vai declarar uma palavra e toda a tempestade vai se aquietar. Rimando, toda a tempestade vai cessar. Rimando, os ventos e o mar obedecem à voz de Jesus, porque foi ele que criou tudo pelo poder da palavra. Rimando, a tempestade também obedece, porque todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Não há tempestade que o Senhor Jesus não consiga resolver, acalmar. Rimando, ele consegue, ele pode, ele faz. Rimando, Deus pode todas as coisas. Muitas das vezes as coisas estão calmas porque o diabo está convicto de que tem o controle daquela situação. Isso é meu. Está controlado. Então, a impressão que dá é que há uma estabilidade, mas é uma impressão apenas, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Pode estar num nível riba muito profundo, mas o diabo não fica satisfeito com isso. Ele vai querer levar até a morte. Então está calmo aparentemente, o diabo já está a preparar a morte. Quando nos levantamos para orar, para interceder, fica pior, porque ele tenta impedir. Ele sabe que a oração tem poder para desfazer as obras dele. Então, para te dar uma ilusão óptica, para te enganar, que tudo está a piorar,
Isso tudo acontece. Rima, começas a orar por alguém. Nos primeiros momentos a pessoa piora e você, não oro mais. Não tem solução, não tem jeito. Rimante, reba, Jesus vai acalmar a tempestade. Seja qual for a tempestade que estás a enfrentar nesse momento, Jesus vai entrar em cena. Rimante, porque Ele acalma tudo que é tempestade. Riba, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Rimante, rebose, remande, reba. Ribose que rebase, remande, rebose. Rimante, rebo, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque Tu és bom. Porque Tu és maravilhoso, Deus, e a Tua misericórdia, ela dura para todo sempre. Rimande, rebose, que reba, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Obrigada, Deus, dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos sustentou. Rimande, rebo, nós declaramos Ebenezer. Obrigada, Espírito Santo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigada, Deus, por nos livrar dos laços do passarinheiro, por nos livrar do espanto noturno. Rimante, rebose, por nos livrar, ó Deus, riba de tudo aquilo que tem se levantado para destruir as nossas vidas, para destruir a nossa casa e a nossa família. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado e pela Tua infinita misericórdia. Rimante, rebo, graças te damos, ó Deus. Louvamos e exaltamos o Teu santo e bendito nome. Rimante, rebose, que rimante, reba. Riba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela salvação das nossas almas. O que seria Deus das nossas pobres almas? Riba, se o Senhor não nos achasse, se o Senhor não nos encontrasse, se o Senhor não nos resgatasse do mundo, do pecado e da iniquidade. Rimante, reba, obrigada, Deus, pela oportunidade, riba, de te conhecer, ó Deus. Obrigada pelo Teu sangue derramado na cruz do Calvário que nos trouxe a libertação. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória. Rimante, reba, todo louvor e toda a majestade. Pai, mais uma vez clamamos pela Tua misericórdia, Deus, porque reconhecemos firmemente, Pai, rimante, que pecamos, que falhamos, que temos feito que não Te agrada. Mas nós clamamos, ó Deus, pela Tua santa e bendita misericórdia. Rimante, tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apague as nossas transgressões, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Rimante, rebolava, Deus, a nossa vida. Riba-se, que rebolava, Deus, o nosso coração. Rimante, apaga, Deus, os nossos pecados. Reconhecemos, Pai, que pecamos, que falhamos, mas clamamos pela Tua misericórdia. A Tua palavra diz, ó Deus, que a Tua misericórdia ela se renova a cada manhã. Rimante, mais uma manhã. Renova, Deus, as Tuas misericórdias. Ó Deus, rimante, sem Ti nada podemos fazer. O que diremos, Senhor? Rimante, somente misericórdia. Riba, para onde iremos? Se só Tu tens, riba, se que reba as palavras de vida eterna. Só tu és Deus e não há outro. Só Tu curas, salvas, libertas.
Rimanderbo, restauras, fazes novas todas as coisas. Rimanderbo, Deus alcança a nossa vida nessa manhã. Alcança, Deus, a nossa casa e a nossa família. Rimanderbo, pelo poder que há no nome. Riba, se que reboí no sangue de Jesus. Deus vai tocando, Pai. Riba em toda a tempestade que se levantou contra nós. Riba e repreenda os ventos. Repreenda os ventos, Pai. Rimande, rebô, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, que todo investimento feito pelo diabo, rimande, rebô, pelos agentes satânicos, pelos agentes malignos, bruxos, feiticeiros, macumbeiros, invejosos, rimande, rebô, contra as nossas vidas. Toda a obra de bruxaria que está por trás dessa tempestade, rimande, rebô, Deus comece a quebrar. Deus comece a destruir. Rimande, rebô, Deus comece a aniquilar. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Rimande, que rebô, vai quebrando, Deus. Vai quebrando, porque a tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, rimande, rebô, tu a condenarás. Deus, que as ferramentas preparadas pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Pai, que venham cair por terra. Rimande, rebô, caiam por terra. Riba, se que rebô, toda língua maligna, toda língua satânica, toda língua diabólica, falando palavras de maldição contra nós, lançando calúnias, difamações, riba, coisas negativas ao nosso respeito. Rimande, paralisa, Deus, essa língua do inferno. Paralisa, Deus, toda a língua da serpente. Rimande, mentindo. Riba, se que reba nosso respeito. Ó Deus, levanta-te em nosso auxílio. Vinde, Deus, rima, socorrer as nossas vidas, as nossas almas. Não nos deixes submergir nas águas. Rimande, mas que possamos, ó Deus, andar pelas águas, andar sobre as águas em fé. Riba, pela fé, Deus, queremos andar sobre as águas, porque o justo viverá pela fé. Ainda que pareça impossível, pela fé nós acreditamos. Rimande, pela fé. Riba, se que nós acreditamos. Rimande, que Deus, os altares, riba, que tem reclamado a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos, riba, o nosso progresso. Deus, que o teu fogo venha cair sobre esses altares. Rimande, caia, Deus, e queima. Rimande, queima, Deus, os altares da bruxaria. Queima, Deus, os altares da feitiçaria. Rima, queima, Deus, os altares do inimigo. Riba, se que riba, e quebra, Deus. Quebra. A tua palavra diz que o Senhor veio para desfazer as obras do maligno. Rimande, começa a desfazer as obras de Satanás. Riba, começa a desfazer as obras do maligno, Pai. Riba, contra as nossas vidas. Ó Deus, levanta-te e peleja contra os nossos inimigos e adversários. Rimande, peleja. Riba, pega, Deus, do escudo e da rodela, e levanta-te, Jeová Sabaote, o Deus da batalha. Riba, o Deus da guerra. Envergonha, Deus, os planos dos nossos inimigos. Riba, os planos dos nossos adversários. Deus, que essa tempestade venha acalmar.
Arriba, que essa tempestade venha cessar. Deus traga paz para os nossos corações. Rimante, traga paz para as nossas almas. Rimante, limpa-nos, ó Deus. Tira a preocupação, tira a agitação. Tira o medo, Deus. Porque o inimigo, ele trabalha colocando medo. Para que o teu povo fracasse. Para que o teu povo recue. Para que parem de orar, de jejuar e de lutar. Toda força contrária, toda força maligna. Toda força diabólica que se levantou para nos paralisar, cai por terra. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus. Que o Senhor venha visitar todas as causas pela qual temos orado. E traga a solução, ó Deus. Liberta, cura, restaura, abre a porta. Faça infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós consagramos esse dia nas tuas mãos. Sê conosco, Deus, livra-nos do mal. Que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós e a nossa casa, Deus, para esse dia que não venha prosperar. Repreenda, Deus, o poder do inferno. Contra as nossas vidas. E conceda-nos um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.